Muito bem, continuando na nossa última parte dessa videoaula sobre a lição 5 do nosso curso de Teologia, como o homem aceita a salvação. Estamos estudando sobre o batismo e nós vimos que o batismo é um ato que foi ensinado por Jesus, é um mandamento de Jesus para todos que querem segui-lo, se tornarem cristãos e receberem a salvação. Muito bem, uma vez que a salvação é descrita como o perdão dos pecados, salvação do castigo dos pecados, entrar em Cristo, tornar-se filho de Deus ou ainda como o começo de uma nova vida, então, claro, podemos concluir que o batismo é, portanto, essencial. Isso quer dizer que não é algo para se deixar lá para depois de não sei quando, entendeu? É algo urgente, a partir do momento que você decide entregar sua vida a Cristo, não perca tempo, seja batizado, porque é a última coisa que falta. Não deixa ficar faltando nada, né? Não se espera as coisas para Deus. Faz o que tem que fazer logo. Imagina aquele homem cego. Quando Jesus colocou aquele barro no olho dele e disse: vá se lavar no rio. Já pensou se ele tivesse dito: ok, mestre, eu vou, depois eu vou, e fosse cuidar de outras coisas para depois ir? Será que aquela cura aconteceria? Olha, ele não perdeu tempo. Eu imagino aquele homem, sabe, correndo, sabe, tombando e as pessoas levando ele, entende? Desesperado, louco para chegar na água e se banhar, para ser curado, para ver, entende? Não se espere. Então, se você, no momento que você tiver sua certeza, sua fé convicta de que Jesus é o caminho, de que você precisa dele, não perca tempo. Procure água, procure alguém para batizar você, né? Procure pessoas da igreja, procure cristãos para fazer você ser uma nova criatura. Não perca tempo. Agora vamos ver, importante, sobre o modo do batismo. Tem coisas aí que não é batismo. Como você está vendo aqui na imagem, batismo é um mergulho nas águas, representando, simbolizando um sepultamento, né? Então vamos falar um pouco sobre isso. Veja bem, os dicionários de grego, por que a gente fala do dicionário de grego? Porque o Novo Testamento foi escrito na língua grega, né? E no grego, a palavra batismo quer dizer o quê? Mergulhar, exatamente, imergir, submergir. É uma palavra grega. Então não há dúvida nenhuma que batizar é mergulhar. Isso quer dizer que se não mergulhou, não foi batizado. O modo do batismo é, portanto, imersão. Batismo quer dizer imersão. Batismo é uma palavra grega que não foi traduzida. Mas se for traduzir a palavra batismo, no grego eles entendiam a palavra imersão. A Bíblia também ensina que o batismo requer um sepultamento e uma ressurreição. Lembra os textos que nós lemos? Colossenses capítulo 2, Romanos capítulo 6, simbolizando o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Também Romanos capítulo 6, versículo 3 a 4. Por isso que é um mergulho nas águas. Claro que, visto que nem a aspersão, nem um derramar de água sobre a cabeça da pessoa representam um sepultamento e uma ressurreição, o batismo deve ser por imersão. Não se deixe batizar da maneira errada. Aliás, não é nem da maneira errada, não é batismo, né? Porque não houve um mergulho. Os exemplos da Bíblia confirmam isso. Por exemplo, o batismo de João. Sabe que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 23, diz que ele batizava numa região que tinha muitas águas? Por que João batizava numa região do Rio Jordão que tinha muitas águas? Porque batismo exige um mergulho. Com poucas águas não era possível. No batismo de Jesus, ele saiu logo da água. Mateus 3,16, o Espírito Santo veio sobre ele. Então não há dúvida nenhuma. Por que eles iam para o rio? Porque as pessoas eram mergulhadas. Então isso é o batismo verdadeiro. Esse é o batismo bíblico que eu e que você, que todos nós precisamos receber para entregar a nossa vida a Deus. Quando Filipe batizou o eunuco, o que é que diz no texto? Ambos desceram a água. E depois diz o que? Saíram da água. Atos capítulo 8, 38 e 39. Só a imersão corresponde a essa ideia de batismo desses exemplos. Quem deve ser batizado? Para receber o batismo, é preciso antes satisfazer certas condições. Exatamente. Não é qualquer pessoa que pode ser batizada, né? Quais são as condições? Bem, a fé, o arrependimento, né? O entendimento.
essas três coisas são absolutamente necessárias para a pessoa ser batizada. Primeiramente, tem que ter fé. A fé tem que vir antes do batismo, tem que preceder o batismo. Se a pessoa não tem fé, não pode ser batizada. Se a pessoa está com dúvidas, não pode ser batizada. Se quer ser batizada para agradar o marido, a esposa, para agradar o companheiro, o amigo, não pode ser batizado. Se foi batizado no momento de emoção, eu fiquei alegre, animado e eu quis ser batizado, não pode ser batizado. Tem que ser um ato de fé. Tem que ser um ato de fé em Deus e fé em Cristo. Senão, não vale. Não vale. Marcos 16:16, Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Nós vimos em Gálatas 3:26-27 que pela fé somos revestidos de Cristo. Pela fé somos revestidos de Cristo no batismo. Então, o que é o batismo? É um ato de fé. Colossenses 2:12, somos sepultados, representando a ressurreição de Cristo. Surge de uma boa consciência, 1 Pedro 3:21. Então, claro, as crianças, por serem capazes de ter fé, e os incrédulos não estão em condições de receber o batismo. A criança não pode ser batizada por quê? Porque ela não tem condição de ter fé. Ela não entende de nada, Ela é uma criança, ela quer brincar. Ela não pode ser batizada. E uma pessoa incrédula também, ela não crê, ela não pode ser batizada. Não adianta. Segundo ponto, o arrependimento tem que vir antes do batismo. Não vai esse negócio para depois. Não, depois eu faço, depois eu resolvo. Isso não funciona. Tem que deixar antes. Atos 2:38, arrependei-vos. Os que não estiverem dispostos a abandonar o pecado, ou que estão incapazes de se arrependerem, não devem ser batizados. As crianças pequenas não têm nenhum pecado. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz que os filhos não herdam a questão do pecado dos pais. Então, essa questão do pecado herdado, isso não é verdade, isso não é ensinado na Bíblia. E não perecerão. Jesus mesmo falou, Mateus 18:14, deixe vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Jesus falou isso. Será que Jesus estava enganado? Claro que não. As pessoas já estão enganadas fazendo o batismo de crianças que não tem finalidade nenhuma. Elas não podem compreender o arrependimento e, portanto, não tem qualquer necessidade de serem batizadas. Mas alguém vai dizer, mas e se a criança morrer? A criança é pura. Ela morrer, ela vai direto para o céu. Jesus disse, o reino dos céus é delas. Pela pureza, as crianças já vão diretamente para o céu. Ponto 3. Precisamos compreender primeiro a finalidade e o modo pelo qual se faz o batismo. Ele é uma imersão na água com o propósito de salvação. Como Jesus falou em Marcos, quem crê e for batizado será salvo. E Atos 2:38, se arrepender para ser batizado. Quem não compreende essa finalidade e esse modo, teve um batismo errado e deve ser batizado de novo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma pessoa, veja bem, mesmo que ela tenha sido batizada por imersão, ela foi batizada por imersão, mas não foi com esse propósito de ser salvo e entregar a vida a Deus. Então, qual foi o propósito? Bem, foi porque era o programa da igreja, foi porque a igreja determinou aquela data, entende? Ou foi para agradar alguém, ou foi no momento de empolgação, certo? Mas a pessoa não foi por fé, não foi para a salvação, não foi esse propósito. Então, esse batismo não serviu. Tem que ser batizado novamente. Igrejas que dizem que a pessoa é salva pela fé. E aí já coloca a pessoa em comunhão com todos na igreja. Ela foi salva. E coloca o batismo, e dizem que o batismo não é para salvação, e coloca o batismo lá para frente, para depois do discipulado, para o final de ano. Esse batismo não é o batismo da Bíblia. Você não vê isso na Bíblia. Você vê o contrário, as pessoas sendo batizadas imediatamente, porque o batismo era o último ato de salvação. Então, esse batismo não valeu. Você precisa agora ser batizado pela sua fé e sua convicção em Jesus. Veja Atos capítulo 19, 1-5. O apóstolo Paulo batizou pessoas de novo. Mas por que ele batizou elas de novo? Porque eles tinham recebido o batismo da era de antes de Cristo, da época de João Batista, eles nem sabiam do Espírito Santo, que agora estava disponível a toda a carne, como foi falado em Joel. Então Paulo vai perguntar, em que vocês foram batizados? Eles dizem, o batismo de João. Então o que é que Paulo vai fazer? Paulo vai explicar e Paulo vai batizar eles novamente. Atos capítulo 19, 1-5. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando cresce? Aos que lhe responderam,
Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Quando Paulo perguntou se eles tinham recebido o Espírito Santo, claro que Paulo estava se referindo ao batismo, porque no batismo recebemos o Espírito Santo, todos recebem. Então eles disseram que não tinha nem sabia o que era o Espírito Santo. Então Paulo pensou, então que batismo foi esse? Aí Paulo pergunta no versículo 3. Então Paulo perguntou, em que pois foste batizados? Então eles responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então Paulo explicou que o batismo de João era de arrependimento para a chegada de Jesus. Mas Jesus já tinha chegado, já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha enviado o Espírito Santo. Agora o batismo era em nome de Jesus para a remissão dos pecados, para receber o Espírito Santo. Eles, tendo ouvido isso, o que aconteceu? Foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então veja que aí eles foram então batizados. Então é isso. Se foi batizado sem esse entendimento, se você não sabia disso se você porventura que está acompanhando essa aula, se você foi batizado por imersão, mas você não entendia que o batismo é para salvação e perdão dos nossos pecados pela fé, você precisa ser batizado. Dessa vez da maneira correta. E finalmente, a entrega voluntária a Cristo precisa preceder o batismo. Visto que a salvação é para quem quiser, Apocalipse 22, 17, quem quiser venha, receba da água da vida, venha. É preciso que a pessoa se submeta espontaneamente ao batismo. Esse batismo não pode ser forçado. Não pode ser assim, por imposição. Não pode ser para satisfazer alguém, tá bom, eu vou ser batizado para poder ficar todo mundo feliz. Não, esse batismo não funciona. Eu vou fazer para agradar meu marido, ele vai ficar contente eu sendo batizado. Não funciona. Eu vou fazer para agradar minha esposa. Não funciona. Eu vou fazer para agradar esse meu amigo, ele vem estudando comigo já há tanto tempo, eu vou batizar. Não funciona. O batismo tem que ser um ato espontâneo, natural, pela sua fé, para que você possa então nascer no reino, ser um cristão e viver agora para Cristo. Ninguém pode ser batizado em lugar de outro, nem forçar alguém ao batismo. Essa é uma decisão que cada pessoa tem que tomar por conta própria. Aprendemos assim que o homem se entrega a Cristo pela fé, pelo arrependimento, pela confissão e pelo batismo. Pronto, são esses os passos que você, que eu, que todas as pessoas nessa terra têm que seguir, e veja que são os mesmos passos que as pessoas da época dos apóstolos seguiram. Você viu lá na tabela, na primeira videoaula, que os passos que as pessoas tomaram foi exatamente esse. Então não existe uma coisa diferente a fazer, é simplesmente isso. Crer, se arrepender, confessar, assumir sua fé e ser batizado. Então esses passos, eles devem ser feitos na mesma maneira, junto, tudo está junto, Quando eu creio, quando eu me arrependo, se eu coloco minha vida em ordem, eu estou preparado, eu entendi, o passo final é o batismo. A pessoa ser batizada e aí pronto, ela está com Cristo, ela está com Deus. Alguém vai dizer, mas e se a pessoa morrer antes? Olha, veja bem, no momento que a pessoa está estudando a palavra de Deus, para entregar a sua vida a Deus, vai chegar um momento em que ela vai assumir completamente, ela vai descobrir essa fé maravilhosa. E quando isso acontece, a pessoa toma a decisão de entregar a sua vida a Deus e ela vai ser batizada. Se no caminho para o batismo, porventura, tudo bem, vamos lá, vamos imaginar, a pessoa está indo para ser batizada, naquele caminho a pessoa teve um ataque de coração, morreu. Olha, a partir daí nós estamos tranquilos, porque ela agora está nos braços, agora é com Deus, certo? O nosso trabalho é aqui enquanto a pessoa está viva, entende? Enquanto a pessoa está viva, a gente não vai marcar o batismo lá para final de ano, não. No momento que ela creu, se arrependeu, o batismo é feito imediatamente para apresentarmos a Deus uma pessoa agora completa. Ela fez o que tinha que fazer, não ficou faltando nada, certo? Agora, do momento que a pessoa parte, aí o que nós podemos fazer? Vamos poder, como é que a alma vai atrás da pessoa que partiu, Como é que alguém vai poder ir atrás da alma da pessoa isso não faz sentido, entende? Então, nós fazemos as coisas nessa vida. Na vida por vir, pertence a Deus. Finalmente, concluindo. E depois, E depois? Você aceitou, você estudou a palavra de Deus, você entendeu, você se arrependeu, você foi batizado, que maravilha, você agora está com Deus. Tenha certeza de uma coisa, seus pecados foram perdoados. Sim, você vai continuar a errar,
Mas agora é diferente. Agora você tem Jesus Cristo que está limpando todos os seus pecados. Agora é diferente porque agora você vive em direção a Deus. E você se esforça, você busca não pecar. E como ficar firme? E se eu cair? E se eu cometer alguma coisa errada? Estamos vivendo aqui pessoas na igreja, né? Então essa é a sua nova vida na igreja. Não quer dizer que você vai passar a sua vida toda triste, sentado no banco, só orando, entende? Isso não é uma vida triste, isso é uma vida de felicidade. Nós nos reunimos, temos comunhão, cantamos, adoramos a Deus, vivemos numa fraternidade, fazemos as coisas juntos e nos perdoamos mutuamente quando alguém erra. É verdade, né? Somos uma família como qualquer outra, mas uma família que busca agradar a Deus. Então, mediante a rendição, né, inicial a Cristo no ato do batismo, o que acontece então? Deus acrescenta a pessoa à igreja. Exatamente. No momento que você é batizado, não é ninguém, não é a pessoa que lhe batiza, entende? Não é a direção da igreja, não é a liderança da igreja, é Deus, é Jesus que coloca você na igreja. Você vai dizer, mas em qual igreja? Não tem outra, a igreja dele, né? Atos, capítulo 2, versículo 47, quando fala daqueles judeus que foram batizados, veja como ele diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem é que acrescentava? O Senhor. É Jesus que acrescenta, né? 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ver essa passagem. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado a beber de um só Espírito. É isso aí. E ele se levanta para uma nova vida, né? Lembra Romanos capítulo 6, versículo 4? Nós levantamos do batismo para uma nova vida. Dessa forma, como nova criatura, né? 2 Coríntios vai dizer que agora você, depois que você foi batizado, você é o quê? Você agora é uma nova criatura. 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esqueça o passado. Tudo, qualquer erro que você tenha cometido, qualquer trauma do passado, esqueça. Deus não vê mais isso. Você agora é uma nova criatura. Você nasceu de novo. O cristão tem um novo Senhor, Cristo, e novos parentes, irmãos na fé, na igreja. Ele começa a nova vida tomando dia a dia a sua cruz e seguindo Jesus, como fala em Lucas 9, 23. Os membros da igreja se entregam diariamente a Cristo, aprendendo mais a respeito dele. Segundo Pedro, primeiro capítulo 1, falando sobre essa nova vida. Vamos ver aqui, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai-vos com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. E diz: porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Está falando de quê? Esquecido da conversão, do arrependimento, do batismo, quando há a purificação dos pecados, né? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, agindo assim, não tropeçareis em tempo algum, né? Adorando a Deus em espírito e em verdade. João 4, 24. Jesus disse: vai chegar o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, esse é o tempo. Esse é o tempo de adorar a Deus em espírito e em verdade. Você é batizado e recebe o Espírito. Você agora vai adorar a Deus em espírito. Agora, olha aqui as boas obras. Lembra das obras? Antes, para ser salvo, não funciona. Mas agora não precisa nem dizer. Nós vamos ter prazer pela misericórdia com que Deus fez conosco. A gente não merece, ninguém merece isso. Nós somos falhos, somos pobres pecadores.
Mas Cristo, pelo seu amor, morreu na cruz, nos salvou, nos limpou completamente. Rapaz, nós vamos ter prazer em fazer boas obras. Nós vamos ajudar todo mundo. A pessoa pode nem gostar da gente, a gente vai querer ajudar. Por quê? Porque Jesus fez isso conosco. Então agora sim, vem as boas obras não para ser salvos, mas porque fomos salvos. Romanos capítulo 15, primeiramente o Evangelho de João, né? João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, versículo 2. Deixa eu encontrar aqui esse texto. Evangelho de João capítulo 15, versículo 2 diz: todo ramo, é Jesus falando, veja só, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que der fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, nós estamos agora em Cristo, vamos procurar dar frutos. O que é que ele vai fazer? Ele vai nos limpar, investir em nós para que a gente possa produzir mais. Romanos capítulo 12 também vai falar agora que vamos apresentar nossos corpos como sacrifícios espirituais a Deus. Bem, se o cristão não continuar a desenvolver-se espiritualmente, a sua fé morrerá. Hebreus capítulo 3, versículo 12 vai falar isso. A sua fé vai morrer. E ele pode perder a salvação. 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele que estiver de pé, cuidado que não caia. E nós temos exemplos que eu vou deixar aqui que você pode ler depois. Gálatas capítulo 5, versículo 4, Hebreus 6, capítulo 10 de Hebreus também, vai mostrar exemplos de que é possível perder essa salvação. Depois de ter encontrado tudo isso, depois de ter sido iluminado, depois de ter achado a graça salvadora de Deus, é possível cair da fé, cair da graça, como diz Gálatas 5,4. Você pode cair da graça. Como é possível isso? Deixando esse caminho. Se apegando em Gálatas, o problema de Gálatas era se apegando à lei de Moisés, que já havia sido cumprida por Cristo. Então aí você troca a salvação agora em Cristo, volta para Moisés, para a lei, você cai da graça. Hebreus capítulo 6 e capítulo 10 vai falar de pessoas também que abandonam esse caminho, abandonam a fé. Então não podemos fazer isso jamais. Abrace esse caminho e siga até o fim. Como diz a palavra, seja fiel até a morte. Essas advertências contra a possibilidade de afastamento não indicam que Cristo exija perfeição absoluta para que possamos permanecer salvos. Não pense assim, pois ninguém pode afirmar que não tem pecado algum. João mesmo disse, 1 João capítulo 1, versículo 8. Se alguém diz que não tem pecado, está mentindo. Então, todos nós somos pecadores. Os membros da igreja precisam, porém, estar prontos para uma luta contínua contra o pecado. Então agora começa uma guerra, entende? Começa uma luta agora contra o pecado. Temos que ficar firmes. Temos que lutar para completar essa jornada até o fim. Vamos ter ainda mais uma videoaula, última, para encerrarmos essa lição.